Olá, queridos alunos do primeiro ano. Então, vamos aqui à resolução de mais um exercício, também tratando de domínio da função. Então, vamos ao exercício A. f de x igual a raiz de x2 menos 1 sobre x mais 3. Então, vamos aqui à solução. Então, observe que eu tenho duas restrições no meu domínio. Eu tenho uma restrição no numerador, que aqui tem um radical, x2 menos 1, raiz quadrada de 2 menos 1, e também tem uma restrição no denominador, porque aqui eu tenho a variável denominador. Então, a solução do meu exercício tem que atender tanto a minha restrição do numerador como do denominador. Então, tem que atender as duas simultaneamente, no meu domínio. Então, vamos começar pela restrição do numerador. O que eu tenho aqui? Raiz quadrada de x2 menos 1. Então, se eu tenho raiz par de um radicando, esse meu radicando, se ele está no numerador, ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? x2 menos 1 maior ou igual a zero. Aqui eu tenho uma inequação do segundo grau, que nós vimos lá no nono ano. Então, como é que eu resolvo? Eu acho as raízes, então transformo aqui numa equação do segundo grau, e acho as raízes. E depois vou fazer a análise de sinais. Então, quando eu faço x2 menos 1 igual a zero, usando a forma resolutiva, ou também podia fazer a forma pela equação reduzida, também não tem problema nenhum. Eu tenho aqui menos b. Como b é zero, vai dar zero. Zero é mais ou menos. Zero ao quadrado vai dar zero. Menos 4ac. Então, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4. Raiz quadrada de mais 4 vai dar mais ou menos 4, vai ser mais ou menos 2. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2 dividido por 2. Vou ter uma primeira raiz. 2 dividido por 2 dá 1. E uma segunda raiz, menos 2 dividido por 2, menos 1. Feito isso que eu achei a raiz, vou fazer a análise de sinais. Então, para fazer a análise de sinais de uma função de segundo grau, o que eu preciso? Das raízes e da concavidade da minha parábola. Então, veja aqui, meu coeficiente é maior que zero, parábola voltada para cima, como está aqui. E aqui estão minhas raízes. Então, para fazer o esboço para a análise dos sinais, eu só preciso das raízes e o A, a minha concavidade. Então, o que eu tenho aqui? Eu quero x2 menos 1 maior ou igual a zero. Então, eu tenho as minhas raízes. Para valores aqui menor que essa raiz menos 1, qualquer valor que eu pegue dele vai me dar imagem positiva no gráfico. Da mesma forma, acima de 1, qualquer valor do domínio aqui vai me dar imagem positiva. Tá? E, ao contrário, entre as raízes, eu vou achar a imagem negativa no meu gráfico. Tá? Só fazer aqui. A imagem negativa aqui embaixo negativa, e assim por diante. Como eu quero maior ou igual a zero, quais são os valores que me interessam? Ou x menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a mais 1. Por que eu falei maior ou igual ou menor ou igual? Porque aquele aqui é maior ou igual a zero. Se pode ser igual a zero, a raiz também entra na solução. Então, da análise gráfica do meu numerador, o que vai me atender como solução? X menor ou igual a menos 1, que é esse universo aqui para a esquerda, menos 1, ou x maior ou igual a 1. Então, essa é a primeira condição para atender o numerador. Vamos agora à restrição do denominador. Tá ok? Então, meu denominador, o que eu tenho que ter aqui? Diferente de zero. Então, aqui é simples de resolver. X mais 3 diferente de zero, ou seja, x diferente de menos 3. Então, eu tenho duas situações. A minha primeira aqui do numerador, tá? O que é minha solução? Então, a menos 1 entra na solução, como eu falei, que é maior ou igual a zero. Então, abaixo de menos 1 ou acima de 1. Já a segunda condição, entra todos os reais, exceto quem? O menos 3. Ó, aqui diferente de menos 3. Então, aqui menos 3 está fora. E agora vamos fazer a interseção dos dois, porque eu tenho que atender os dois ao mesmo tempo. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Bem, a solução do problema deve atender as duas condições de existência simultaneamente. Então, assim nós temos a primeira condição. O meu resultado é x menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 1, pela análise que nós fizemos do gráfico. A segunda são todos os reais, exceto 3, o menos 3. Tá? Que o x mais 3 tem que ser diferente de zero, x diferente de menos 3. E quando eu faço a interseção das duas condições de existência, eu tenho aqui, x menor que menos 3, o menos 3 não entra, porque
ele não faz parte da solução no item do denominador. Aí depois eu tenho um intervalo de menos 3 até 1, menos 1. O menos 1 entra porque ele faz parte da solução, tanto do numerador como do denominador. Tá? E lembrar que menos 3 não faz parte. Esse intervalo de menos 1 a 1, o numerador não atende a solução. Tá? Então, ele está fora, não existe interseção. E, por último, acima de 1. Tanto atende o numerador como o denominador. Então, quais são os intervalos que construíram a minha resposta? Menos infinito, aberto, até chegar a menos 3, aberto. União, com menos 3 aberto, até menos 1, fechado. União, com 1 fechado, até mais infinito. Tá? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro exercício do exercício 4 sobre domínio da função.